3 medidas que foram adotadas pela Igreja do Poder, a Igreja de Roma, que incentivaram a mudança do sábado para o domingo. Medidas teológicas. Número 1. O sábado foi reduzido a uma instituição da criação estabelecida por Deus para a humanidade, numa instituição mosaica, judaica, dada exclusivamente ao povo judeu, como marca registrada da depravação desse povo. De um memorial da criação para um sinal de um povo depravado. Essa foi a primeira medida. Veja, Justino Mártir, que é um cristão do ano 150 e foi martirizado posteriormente, por isso ele é chamado de mártir, ele argumentou o seguinte, que a observância do sábado era uma ordenança mosaica temporária e que Deus impôs exclusivamente aos judeus. Estamos no ano 150. E diz Justino, uma marca para assinalá-los para o castigo que eles tanto merecem, dadas as suas infidelidades. Essa é uma descrição contrária, avessa aos judeus, né? Uma provocação. O difícil é entender por que um homem que é líder eclesiástico como Justino, que passa a ser um mártir, ele rejeita o princípio bíblico do sábado como um dia da criação, um dia de comemoração da criação, e passa a ser um compromisso do concerto, e que era um concerto de Deus com o seu povo, reduzindo a simplesmente um dia da depravação. Veja, Êxodo capítulo 31, ele não fala nada de castigo do povo. Êxodo 31, os versos 16 e 17. Um voluntário para ler, Êxodo capítulo 31, está no comecinho da Bíblia. Verso 16. Quem pode ler? Qual o microfone? Só tem um. Êxodo 31, 16 e 17. Um voluntário? Olá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e tomou a lei. Então, diz que Deus fez o próximo texto, alguém já pode ir achando, Deus colocou o dia do sábado como um concerto com o povo de Israel, mas por qual motivo? Por ser um povo depravado? Não, porque Deus criou tudo em 6 dias. Ele traz de novo a criação. O motivo da guarda do sábado é a criação. Ezequiel, está no meio da Bíblia do Velho Testamento, Ezequiel capítulo 20, o verso 12. Ezequiel, capítulo 20, só dar um minutinho para a gente achar aqui, capítulo 20 de Ezequiel, e o verso é o 12. Pode ler, por favor? Também lhes dei os meus sábados como sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Deus está colocando o sábado como um sinal, para que soubessem que Ele é santo e o povo é santo. Não como um sinal de depravação. O verso 20. Santificai os sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Qual era o sinal? A santificação do sábado era para mostrar uma aliança entre Deus e o povo. Não como um sinal de depravação, não como um castigo, mas como um povo separado por Deus. A tristeza é que nós estamos vivendo numa época onde você tem que ser politicamente correto, né? Em tudo você tem que ser politicamente correto. Você não pode falar nada a respeito de qualquer minoria ou de qualquer coisa que provoque repulsa. Mas graças a ser politicamente correto, a igreja, os cristãos, tornaram-se biblicamente incorretos. Porque a religião de Deus, ela não é politicamente correta. A verdade não é politicamente correta. A verdade é a verdade. E quando você diz assim, isso é verdade e isso é o erro,
você faz separação entre verdade e erro. Mas quando você não quer citar o erro, você quer ser simplesmente cortês com todo mundo, conveniente, você tem que apagar a verdade. Foi isso, graças a isso, que muitos judeus foram exterminados. Graças a isso, muitas pessoas são perseguidas. Para você ser politicamente correto, você tem que apagar a verdade. E você promove destruição de pessoas, de lares, onde não tem nada a ver com a Bíblia. Existe uma teoria chamada teoria dispensacionalista. Não sei quantos sabem o que é isso. Mas é uma teoria que corre no meio evangélico. E essa teoria diz o seguinte, que Deus vai arrebatar a sua igreja. Esses aqui são os filmes que foram muito explorados em cima desse tema. Deus vai arrebatar a sua igreja e vai deixar um povo na terra por 7 anos. E durante esse tempo, esses 7 anos, Deus vai mandar castigos e o povo de Israel vai receber um castigo especial durante esses 7 anos. O dispensacionalismo, ele se baseia naquele mesmo princípio de uma teologia contrária aos judeus, de perseguição aos judeus. O primeiro, nós já passamos. O segundo ponto, medidas sociais adotadas pela Igreja de Roma para aniquilar com o sábado. A segunda é uma que tem muito a ver conosco. Diz que a reinterpretação negativa do sábado como sinal da impiedade judaica levou a Igreja de Roma a transformar a observância do sábado de uma celebração e regozijo num dia de jejum e tristeza. O propósito do jejum do sábado não era aprimorar a observância espiritual do sábado. Vejam, o sábado é um dia de alegria, o sábado é um dia de festividade. O sábado, nós vimos na semana passada, é um dia de regozijo. Para os judeus não é dia nem de petição, mas sim de louvação, de louvor. É um dia de expressão da nossa alegria. O que eles fizeram nos anos 130? Transformaram o sábado num dia de jejum, um dia de piedade, um dia de contrição, melhor dizendo, um dia de contrição, para não parecer com os judeus que estavam celebrando o sábado com alegria. Para quem já foi a Israel, o testemunho de quem já esteve no Muro das Lamentações na entrada do sábado, é que no sábado eles se reúnem e eles cantam e dançam na frente do muro e eles celebram o início do sábado como sendo uma grande festa. O que os cristãos faziam nesse dia? Enquanto os judeus estavam celebrando, os cristãos estavam contritos. E isso não sou eu que estou dizendo, não. Veja o que o Papa Silvestre, está no 313, ele diz: o jejum do sábado tinha o desígnio de mostrar desprezo pelos judeus e por sua celebração. O objetivo do jejum ao sábado é transformar o dia de alegria num dia de tristeza, de contrição. O jejum é errado? Não. O jejum ele é bíblico, ele é um momento especial de comunhão com Deus. Os judeus chegavam a jejuar 3 vezes por semana, mas nunca no sábado, porque não casa jejum com festividade. Já pensaram em convidar alguém para uma celebração de casamento e diz assim, depois do casamento todos estão convidados a um jejum? Não casa, porque o jejum não era, a finalidade do jejum não casava com a finalidade do sábado. E isso foi feito de modo intencional. Foi feito de modo intencional para deixar o sábado como um dia de tristeza, de pesar. E os judeus, eles caprichavam na tristeza, né? Porque vestiam-se de saco nesse dia, eles faziam uma cara feia, dizendo assim, o que está acontecendo com você? Nada, só estou jejuando, né? Aquela alegria do jejum, não, isso não combina. A tristeza e a fome resultantes do jejum capacitariam os cristãos a evitar parecer observar o sábado como judeus. Esse foi o objetivo. Você pode jejuar quantas vezes você quiser, mas se você quer jejuar de acordo com o princípio bíblico, que não seja no sábado, porque o sábado é um dia de celebração. Veja a carta de Constantino, aquele que nós conversamos, ano 325, o imperador insta os cristãos a seguirem o exemplo da Igreja de Roma
por adotar o domingo de Páscoa, e ele escreve: não devemos, portanto, ter nada em comum com os judeus, pois o Salvador nos mostrou outro caminho. Ao unicamente adotarmos esta maneira, ou seja, o domingo de Páscoa, desejamos, queridíssimos irmãos, separar-nos da detestável companhia dos judeus. Se você tinha alguma dúvida com relação aos judeus, você tem que agora estar movido em amor para com os judeus, porque todo mundo quer bater em judeu. Não é? A vida inteira, a perseguição aos judeus é uma coisa irracional, uma judiação, usando o português bem claro. Né? Essa carta, aqui eu acabei de ler, ela representa essa teologia de desprezo pelos judeus. A mudança do sábado para o domingo, ela acontece como uma demonstração de sermos não participantes das coisas dos judeus, e também a Páscoa judaica, ela é mudada para o domingo de Páscoa. Vocês sabem que os judeus continuam celebrando a Páscoa no dia 14 de Nisan. Às vezes coincide com a Páscoa cristã, mas normalmente não coincide. A terceira, eu pedi para você prestar atenção a 3 medidas. A terceira eram medidas litúrgicas adotadas pela Igreja de Roma. A Igreja de Roma, então, decretou que nenhuma assembleia religiosa e nenhuma celebração eucarística fosse realizada no sábado. Veja o que diz o Papa Inocêncio I, que viveu nos anos 400. Segundo mantém a tradição da Igreja, ele declara: nestes dias, na sexta e no sábado, não se deve em absoluto celebrar os sacramentos. Você tira a função religiosa do dia do sábado. A Igreja diz assim: não se faz nada no sábado. É como se hoje dissesse assim: não vai ter mais culto ao sábado. Você elimina o sábado. E 2 historiadores contemporâneos do Papa Inocêncio, eles dizem assim, um deles, Zósone, ele diz que o povo de Constantinopla e quase por toda parte se reúne aos sábados, bem como no primeiro dia da semana. Só que esse costume nunca é observado na Igreja de Roma e de Alexandria. A Igreja de Roma e de Alexandria não se reuniam mais aos sábados, mas as outras igrejas continuavam guardando o sábado. A pergunta é, tá bom, o sábado foi eliminado porque havia uma perseguição, uma proibição, e não se queria ser semelhante aos judeus. A pergunta é, não podia ser na sexta? Por que tinha que ser no domingo? Como que o domingo entra em cena? Como é que o domingo passa a ser o dia de reunião dos cristãos? Então nós vamos ver, o domingo é conhecido como Dies Solis. E você encontra na história justamente a influência do culto ao sol, o culto do seu dia, como o motivador para você ter o sábado mudando para o domingo e não para qualquer outro dia da semana. Nesse tempo, na primeira parte do 2º século, o dia do sol, o sol passou a ser o deus mais importante do panteão romano. Nesse primeiro século. Vamos lá. Os romanos, e essa é uma coisa muito interessante, os romanos, eles tinham uma semana de 8 dias, mas eles adotaram uma semana de 7 dias. Esses 7 dias era a semana dos próprios judeus. E os romanos, eles tinham uma semana conhecida como Nundinum, que era uma semana do mercado, uma semana de 8 dias. Quando os romanos instituíram a semana, trocaram a semana de 8 para a semana de 7, eles começaram a chamar os dias da semana não por número, mas por deuses, os deuses conhecidos deles de então. Os judeus, eles chamavam o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, que era o dia da preparação, e o sábado. Mas os romanos, eles passaram a adotar os seus deuses. O dia do sol é o Dies Solis, o dia da lua é o Lunae, o Dies Lunae, depois Marte, Mercury e assim por diante. Sendo que o sétimo é o dia de Saturno. Dies Saturno.
Só que no primeiro século, Saturno era mais importante do que o Sol. O deus Saturno era mais importante do que o deus Sol. E eles colocavam essa sequência de dias, os romanos, eles colocavam o mais importante em primeiro lugar. Então, Saturno era o primeiro dia, correspondendo ao sábado judaico. E depois vinha o Sol e todos os outros dias. Mas foi se alterando. E de repente o domingo passa a ser mais importante. No princípio, a primazia do sábado sobre o domingo foi até o segundo século. Mas depois o deus Sol suplantou o deus Saturno. O fato de que os romanos foram influenciados pelos judeus a adotarem a semana de 7 dias, ela nos suscita uma pergunta. Será que os romanos observavam do seu próprio modo o sábado judaico? Será que os romanos guardavam o sábado? Porque eles colocaram o dia de Saturno como sendo o dia principal? Veja o que diz o historiador, o filósofo Sêneca, na verdade. Ele diz que os costumes dessa maldita nação dos judeus ganharam tal influência que são agora recebidos por todo o mundo. Os vencidos impuseram leis aos vencedores. A maior parte do povo romano segue o ritual sem saber por que está fazendo isso. Segundo Sêneca, os judeus influenciaram no calendário romano. E se você procurar no Google, você vai encontrar a respeito do calendário romano, você vai ver que 40 antes de Cristo é que se adota essa semana de 7 dias. 40 anos antes de Cristo, quase na época de Jesus. Então, se adota a semana de 7 dias e eles dizem assim, de repente os judeus começaram a ditar como é que se faz a semana. E não só isso. Sêneca, ele é confirmado por Flávio Joséfo, que é um historiador. Ele diz, Flávio Joséfo diz, não há um só grego ou bárbaro, nem uma única nação, a que o nosso costume de abster-nos do trabalho no 7º dia não se tenha espalhado, e onde os jejuns e o acender de lâmpadas e muitas das nossas proibições na questão de alimentos não sejam observados. Vejam, os judeus, eles influenciaram não somente na semana de 7 dias, mas também na questão do sábado como um dia de repouso, mas também o que comer, a alimentação dos judeus era diferente e várias outras coisas que os judeus começaram a influenciar, segundo Flávio Joséfo, não somente em Roma, mas também na Grécia e em todos os outros países bárbaros. Algumas indicações de que o culto do Sol teve uma influência importante. A influência do Deus Sol pode ser vista na própria arte da literatura cristã. O Deus Sol, ele influencia a icografia cristã. E você vê a primeira representação de Jesus em pinturas, que é datada em 240 depois de Cristo, que foi descoberta embaixo do confessionário da Basílica de São Pedro, mostra um mosaico onde Jesus está como o Deus Sol, viajando numa quadriga do Sol. E você vê que Jesus é sempre representado como uma luz, uma influência do próprio Deus Sol na igreja cristã. Não só isso, o Dies Natalis Solis Invicti, que é o aniversário do Sol Invencível, que os romanos celebravam no dia 25 de dezembro, foi adotado pelos cristãos para celebrarem o nascimento de Jesus. Você adota o Deus Sol, transvestindo de Jesus, mas usa o próprio dia do Deus Sol como o nascimento de Jesus, o dia 25 de dezembro. Jesus definitivamente não nasceu em 25 de dezembro. Não pode ter nascido em 25 de dezembro. Até porque 25 de dezembro é a época mais fria no hemisfério norte. Você encontra os pastores levando seus rebanhos neste dia, dormindo no campo, vendo a estrela. Você não faz isso quando você está cheio de neve. Ninguém transportava rebanho nesse dia, nessa época. Em sua apologia escrita de Roma, cerca do ano 150, aquele mesmo Justino Mártir
realça que os cristãos se reuniam no dia do sol, por ser o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas em matéria original, criou o motivo para se celebrar o domingo é porque Deus disse haja luz no primeiro dia. Não tem nada a ver. Eusébio, 260 depois de Cristo, diz: nesse dia, o primeiro e verdadeiro dia do sol, quando nos reunimos após o intervalo de 6 dias, celebramos o dia de repouso santo e espiritual. De fato, é nesse dia da criação do mundo que Deus declarou haja luz e houve luz. Também nesse dia, o sol da justiça ergueu-se por nossas almas. Jesus ressuscitou nesse dia. Mas você não encontra na Bíblia nenhum mandamento dizendo vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Você não encontra isso. Não na minha Bíblia. Jerônimo, São Jerônimo, 342 a 420 da nossa era, diz: se é chamado dia do sol pelos pagãos, nós muito alegremente o reconhecemos como tal, uma vez que foi nesse dia, que a luz do mundo apareceu e nesse dia o sol da justiça ressuscitou. Resumindo, 3 pontos importantes. Primeiro, a mudança do sábado para o domingo é uma ocorrência depois dos apóstolos. Porque nós temos na Bíblia até o último livro, que é o livro de Apocalipse, escrito por João, até ali você não encontra o dia do domingo como sendo o dia de celebração. É uma ocorrência que aconteceu depois dos apóstolos, iniciando não no ano 100, quando o Apocalipse foi escrito, mas um pouco depois, nos anos 135, por influência de Adriano, que colocou medidas restritivas à prática judaica. Segundo, o antijudaísmo levou muitos cristãos a abandonarem a observância do sábado para diferenciá-los dos judeus, numa época que o judaísmo em geral e a observância do sábado em particular foram tornados ilegais pelo Império Romano. E em terceiro lugar, a adoração do sol influenciou a adoção da observância dominical para facilitar a identificação dos cristãos e sua integração nos costumes e ciclos do Império Romano. Esse era o dia do Império Romano. Então seria muito conveniente que os cristãos celebrassem no mesmo dia. Na verdade, quando um pagão celebrava o domingo, o primeiro dia da semana, em homenagem ao Deus Sol, ele estava lá fazendo a sua celebração, e o cristão estava celebrando o Jesus, que é o sol da justiça, todo mundo estava feliz. Sabe, politicamente correto, biblicamente um caos. Não é isso que Deus pediu. A influência do mundo entrou na igreja. Por isso que o domingo existe. Na semana que vem nós vamos estudar alguns fatos bíblicos. Vocês viram que hoje a gente pegou pouco na Bíblia, né? Porque não tem o que pegar na Bíblia. Se você falar sobre domingo, não tem o que pegar na Bíblia. Não existem textos. Os únicos textos confirmam o sábado, mas não fala de alteração do sábado para o domingo. Semana que vem nós vamos usar bastante a Bíblia. Nós vamos estudar fatos bíblicos que aconteceram no domingo, no primeiro dia da semana, e que são usados para justificar a observância do domingo e não do sábado. Alguns textos difíceis, textos de Paulo, que são bem complicadinhos e que as pessoas usam para justificar que realmente é o domingo e não o sábado. Então eu convido vocês para que na semana que vem a gente esteja aqui de novo para estudar a respeito da verdade mais que presente sobre o sábado. Que Deus nos abençoe e que Deus nos esclareça com relação à verdade. Lembrem-se que mais importante do que ser politicamente correto é ser biblicamente correto. A verdade é uma só. A verdade está na palavra de Deus. Nós vamos orar? Agradecemos, Senhor, por esses momentos em que estivemos estudando a Tua Palavra. Pedimos que venhas nos abençoar nessa semana que se inicia, de atividades e trabalhos, e que possamos ter em nossa mente os Teus princípios bíblicos, possamos
transmitir àqueles que têm dúvidas ou que não o conhecem, para que eles também possam ter o privilégio de seguir a tua vontade, de estar entre aqueles que obedecem os teus mandamentos e te seguem. Que a tua paz, a segurança, possa agora as nossas lares, e que possamos ser testemunhas tuas a todos os momentos que for exigido, uma palavra de amor, uma palavra de orientação àqueles que estarão ao nosso redor. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Desculpe pelo uso tanto de história hoje, mas precisava de uma base para que vocês entendessem a mudança. Boa noite a todos. Nós temos um lanchinho lá embaixo para poder isso. Sim,